Crie você mesmo seus próprios exercícios online para ajudar na recomposição ou na recuperação do aprendizado dos seus alunos. E aí, professora? E aí, professor? Você já planejou o seu segundo semestre? Já conciliou como vai introduzir os novos temas ao mesmo tempo que reforça o que foi lecionado no primeiro semestre? Se ainda não, que tal deixar a tecnologia fazer essa parte do reforço do conteúdo ou até mesmo a recuperação do aprendizado para você? Com os exercícios online que você pode criar de maneira simples, deixe que a tecnologia faça essa parte para você. Assim, você poderá focar nos novos conteúdos e pontualmente nas principais dificuldades de cada aluno seu. E se você acha que isso é uma boa opção, então essa aula é para você. Olá, professora, olá, professor. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Fernando e aqui você encontra dicas e ferramentas que vão lhe ajudar a transportar a sua aula para essa nova era digital. No tema de hoje, crie exercícios online para a recomposição ou recuperação do aprendizado dos seus alunos. Essa é a primeira de uma série de 5 aulas onde você vai aprender a criar de maneira simples exercícios online por meio de formulários, disponibilizar esse exercício para os seus alunos, analisar o resultado graficamente, identificando visualmente padrões, tendências e insights, criar e disponibilizar novos exercícios com foco nas necessidades de cada aluno. Por fim, você criará trilhas de aprendizagem que vão ajudar seus alunos atuais e os próximos a aprenderem de uma maneira mais dinâmica e produtiva. Isso vai lhe poupar um bom tempo e esforço agora, e muito mais no futuro próximo. Antes de iniciarmos, eu te convido a fazer parte dessa experiência que está moldando a nova forma de aprender e ensinar. Então, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos juntos elevar a educação a um novo patamar. Nessa nossa primeira aula, vamos aprender como acessar e começar a criar nosso primeiro formulário. Existem muitas ferramentas gratuitas disponibilizadas na internet para esse propósito. Mas, pelo poder do processamento e a gama de opções que podemos agregar utilizando a mesma plataforma, vamos focar na série dos recursos do Google. Bem, então para iniciarmos o nosso processo, a primeira coisa que precisamos é ter um e-mail @gmail. Se você não tiver um e-mail ainda do Google, aquele @gmail, você pode pesquisar na internet como criar e-mail do Google e no link que aparecer suporte Google, vamos clicar em criar uma conta. Tem algumas opções, no caso nós queremos criar uma conta pessoal. Então selecionamos para mim. E em seguida agora basta seguir o passo a passo conforme cada tela for sendo exibida para que você possa criar o seu e-mail. Considerando que o seu e-mail já foi criado, a próxima etapa nós vamos agora acessar o Drive, onde contém os recursos que iremos utilizar. Para acessar o Drive do seu e-mail, vamos aqui no menu superior à direita, nesses pontinhos aqui, que é o Google Apps, clicamos e localizamos a opção Drive. Após clicar, você será direcionado para o Drive do seu e-mail. Em um outro mini curso, aprenderemos como utilizar e explorar todos os recursos do Drive. Para este propósito, antes de iniciarmos a criação do formulário, precisamos primeiro começar a organizar a nossa estrutura de pasta onde ficarão armazenados os formulários. Se você dá aula em uma escola, você pode criar a pasta da escola e as subpastas das turmas. Se você dá aula em mais de uma escola, é só repetir o processo. Para este exemplo, nós vamos criar então a primeira pasta, que vai ser a pasta da nossa escola 01. Para isso, dentro do seu Drive, nesse espaço branco, basta clicar com o botão direito, selecionar nova pasta e dar o nome da pasta. Ou, no menu à esquerda, vir nesse botão novo e selecionar nova pasta. Digitar o nome da sua pasta, para nosso exemplo será Escola 01, e clicar em criar. Observe que a nossa pasta foi criada, Escola 01. Em seguida, vamos entrar na pasta dando um clique duplo sobre ela. Para você ter certeza que está dentro da pasta correta, venha aqui em cima e observe na linha sequencial quais pastas você está. Meu Drive, Escola 01. Para criar uma nova pasta dentro dessa escola, vamos repetir o processo. Vou clicar com o botão direito aqui dentro, nova pasta, e criar
a pasta para a minha primeira turma, que será a turma 01. Vou repetir o processo e criar agora para a turma 02. Então, para questões didáticas, nós já temos a nossa estrutura de pastas, onde iremos criar os nossos formulários. Para retornar à raiz, no menu à esquerda, clicamos em Meu Drive. Observe que nós temos, no meu exemplo, que já existe algumas pastas, mas a pasta que a gente criou agora, Escola 01, está aqui. Se eu der um clique duplo sobre ela, teremos a pasta Turma 01 e Turma 02. Vou acessar a pasta da Turma 01 e aqui dentro vou iniciar a criação do nosso primeiro formulário. O processo é o mesmo, clicar com o botão direito, escolher aqui Formulário do Google, ou no menu à esquerda, clicar em Novo, Formulário Google. Se posicionarmos o mouse em cima dessa seta à direita, irá exibir para a gente três opções: criar um formulário em branco, criar um teste em branco ou com base em um modelo. Para questões didáticas, ao iniciar a nossa primeira criação, vamos selecionar formulário em branco. Após ter selecionado, ele vai direcionar então para a tela da criação de formulários. Os formulários Google são construídos da seguinte maneira: você terá um título do seu formulário. Para criar o nosso cabeçalho, onde você colocará as informações iniciais que os alunos terão que ler. Por exemplo, neste formulário sem título, vou colocar o título de avaliação diagnóstica. Você, ao criar o seu formulário, colocará um título intuitivo para o contexto a ser aplicado. Na nossa segunda aula, vamos aprender a personalizar os nossos formulários. Mas você já pode observar que aqui existem algumas opções exatamente para personalizar o que estamos construindo. No cabeçalho, temos também aqui a opção descrição do formulário para complementação das informações. Nessa parte, você vai colocar instruções iniciais e gerais para que seus alunos compreendam o contexto do formulário. Então, lembrando, essa aqui é apenas a parte do cabeçalho do nosso formulário. Cada quadro daqui para baixo, vai ser uma questão. Ele já cria para a gente uma primeira opção, que seria uma questão de múltipla escolha, onde você insere a questão e as opções em seguida. No menu à direita, que sempre vai acompanhar o nosso formulário, você tem então as opções de adicionar uma pergunta, importar perguntas e outras maneiras de personalizar o nosso formulário. Para este primeiro exemplo, nós vamos então criar a nossa primeira questão. Ao clicar sobre título, inicia-se então a parte de edição, onde você pode escrever sobre a questão. No menu à direita, você pode selecionar a forma que essa questão será: múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa e as demais opções aqui apresentadas. Para esse primeiro exemplo, nós vamos exatamente utilizar então essa questão de múltipla escolha. Aqui você insere então o enunciado da sua questão para que o seu aluno compreenda o que precisa fazer. Na segunda aula veremos algumas personalizações que podem ser feitas, mas inicialmente, este campo aqui, nós vamos marcá-la como obrigatória, porque se não estiver selecionada, o aluno pode avançar sobre as questões sem ter que responder essa aqui. Então, para efeito, é ideal que todas as questões estejam marcadas como obrigatória. Você tem então aqui a primeira opção da resposta. Ao posicionar o mouse aqui abaixo, adicionar outra, você clica, ele adiciona a segunda opção, e assim você vai clicando quantas opções forem necessárias. E você pode também adicionar uma opção extra, que é adicionar outros. E se tiver alguma opção a mais, basta vir ao lado direito, nesse xizinho aqui, e clicar para excluir aquela opção. Para você ver como está sendo construído o seu formulário, como está ficando o formato dele, nós vimos aqui na parte superior direita, neste olho aqui, que é visualizar, clicamos, ele vai exibir para você como está ficando o seu formulário. Aquele cabeçalho nas instruções que nós colocamos, essa parte aqui é automática do Google, registrando o e-mail que vai ficar, o e-mail de quem está preenchendo. Nós vamos ver a opção que existe a opção de preencher registrando o e-mail e sem registrar o e-mail, e como que ficou a nossa primeira questão. O asterisco vermelho informa que essa questão é obrigatória. Então atente sempre para observar se esse asterisco está em todas as questões que você está criando, para que ela se torne obrigatória e o aluno não possa passar para frente sem respondê-la. Se clicarmos em enviar, ele vai exibir aqui essa pergunta obrigatória. Então é preciso preenchê-la. Aquela opção outros, quando você seleciona, exibe aqui o campo que você precisa preencher com a outra informação que não seja as pré-selecionadas. Para fechar essa visualização, aqui em cima, observe que ele criou duas abas, essa aba da visualização, só fechá-la. Nesta aba aqui nós voltamos então para a parte de edição. Outra parte importante, assim que você inicia a criação do seu formulário,
é observar aqui o nome do seu formulário. Como estamos editando e ainda não salvamos esse nome, ele fica como formulário sem título. Se clicarmos aqui, ele vai pegar o título que você colocou no cabeçalho do seu formulário. Se quiser editá-lo, é só clicar, apagar o que está escrito aqui e reescrever. Isso é importante para que você tenha a identificação do formulário dentro do seu Drive e fique de uma maneira fácil de localizá-lo. Se retornarmos aqui no Drive, atualizarmos a página, note agora que dentro do Drive Escola 1, Turma 1, nós temos o nosso primeiro formulário, que é o formulário de diagnóstico. Voltando para a aba do nosso formulário, note que aqui em cima existem 3 opções. Das perguntas, essa que nós estamos criando, uma opção das respostas. Conforme os alunos forem preenchendo, você verá aqui as respostas, e é onde nós fazemos nossa primeira análise dos resultados, e uma aba de configurações. Essas são as configurações gerais do formulário, que veremos um pouco mais à frente. Então, recapitulando, nós temos agora o cabeçalho do nosso formulário e uma primeira questão criada. Para criar uma próxima questão, nós vimos aqui no menu direito, nesta opção de mais, onde está selecionado adicionar pergunta. Clicamos sobre ela, então uma segunda questão é criada abaixo dessa que acabamos de configurar. Então o título da sua questão é o enunciado da sua questão, que aqui vamos deixar como segunda questão. Lembrando novamente que a parte de personalização veremos numa aula futura. Você escolhe então o formato da sua questão. Como a primeira questão foi uma questão de múltipla escolha exclusiva, isto é, você só pode selecionar uma questão, a segunda, ele está sugerindo que criemos uma caixa de seleção, a qual o aluno possa selecionar mais de uma questão. Vai depender exatamente de como você está criando as suas questões. Para mudar este formato, nós vamos nesse campo direito e selecionamos o formato que desejamos. Para este exemplo, vamos selecionar uma resposta curta. Essa resposta curta é exatamente para o aluno escrever a sua resposta. Essas questões são ideais para avaliar o conhecimento do aluno conforme o que ele escrever. Vamos novamente visualizar como ficou o nosso formulário. Então agora nós temos a primeira questão múltipla escolha e a segunda questão como uma resposta curta. Isso significa que ele pode redigir um pequeno texto. Fechando a visualização, voltamos então para a parte de edição. Aqui então você criará quantas questões forem necessárias para a sua avaliação e os formatos você, antes de criar aqui, tem que definir quais serão as respostas possíveis. Você seleciona uma de múltipla escolha exclusiva, isto é, apenas só pode selecionar uma opção válida. Se mais de uma opção, ou seu aluno terá que escrever a sua resposta. Vamos criar uma terceira opção aqui, selecionando novamente o mais aqui. Essa será a nossa terceira questão. E o formato dessa questão será a caixa de seleção. Inicia-se com a questão 1, opção 1. Clicamos aqui embaixo, ele acrescenta a opção 2. Para editar, basta escrever o que você deseja. E opção 3. Para este exemplo, não vou selecionar a opção Outros, onde o aluno, se marcar, terá que escrever sobre o que está se referindo. Novamente, vamos visualizar. Temos então aqui as nossas 3 questões. O cabeçalho, questão 1, múltipla escolha exclusiva, que só pode selecionar uma opção. A segunda questão, que é uma questão de texto curto, onde o aluno precisa escrever a sua resposta, mas não em um texto muito longo. E a terceira questão, onde o aluno pode selecionar mais de uma opção. Observamos que todas as questões aqui estão com um asteriscozinho, significando que elas são obrigatórias. Vamos fechar a visualização e retornar para a nossa parte de edição. Então essa é a primeira etapa da criação. Uma coisa importante que precisamos fazer, que é vir na pasta de respostas e selecionar como será registrado essas respostas. Vamos retornar aqui no nosso Drive, atualizar a página. Então note que nós temos apenas o formulário aqui. Não temos um local de armazenamento dessas informações. Vamos dizer para o Google que queremos que essas respostas sejam armazenadas numa planilha. Então voltamos aqui na parte do formulário, em respostas. Nesses 3 pontinhos aqui à direita, vamos clicar e observe que nós temos algumas opções aqui. 2 já podemos selecionar e as outras ainda estão inativas. Ficarão ativas conforme a circunstância. Você pode marcar para receber a notificação por e-mail toda vez que houver uma nova resposta. Isto é, toda vez que algum aluno preencher o formulário. E nós vamos nesta opção aqui, selecionar o destino das respostas. Clicamos. Ele vai nos dar 2 opções.
criar uma nova planilha. Então, ele vai criar uma planilha onde vai armazenar as respostas do formulário. Note aqui que o nome já está conforme o formulário. Sugiro sempre deixar para que você identifique facilmente o formulário e a planilha de resposta desse formulário. Ou selecionar uma planilha existente. Isso acontece como você já tem uma planilha de respostas e deseja que esse novo formulário registre essas respostas nessa mesma planilha. Não é o nosso caso agora. Então, essa opção de criar nova planilha selecionada, vamos clicar em criar. Aqui embaixo ele já criou uma opção informando que a planilha foi criada e as respostas foram vinculadas. Como vamos confirmar que essa planilha de fato foi criada? Nós vamos retornar aqui no Drive, na pasta onde criamos o nosso primeiro formulário. Lembrando que estamos no meu Drive, Escola 1, Turma 1. Aqui está o formulário, atualizar a página. Observe que foi gerada aqui agora uma planilha, que é a planilha onde vai armazenar as informações deste formulário. Isso significa que se você perder o formulário posteriormente, ou qualquer coisa que aconteça, você terá as respostas registradas nessa planilha. Então vamos ver como o Google registra essas informações. Nosso formulário com essas 3 questões criadas, vamos visualizar e vamos preencher este exemplo. No caso da opção 1, opção 2 e opção 3, selecionamos algumas respostas e clicamos em enviar. A confirmação que a sua resposta foi registrada pelo formulário é exibida e para termos certeza, vamos lá no nosso Drive e vamos abrir a planilha. Então note que foi registrada as opções. Ele marca a data e hora e todas as questões do formulário. Vamos fechar a aba dessa planilha, fechar a aba da visualização do formulário e retornar para a parte de edição do formulário. Aqui na opção resposta, agora temos o registro de uma resposta. Se clicarmos, já vai exibir para a gente os primeiros gráficos sobre esse tipo de resposta. Será muito útil quando tivermos várias respostas para entendermos inicialmente o desempenho dos nossos alunos. Vamos analisar esses gráficos numa aula futura. Antes de iniciarmos a criação de várias questões, a primeira coisa que você tem que ter em mente é quais são as questões que você vai criar. Então, você precisa já planejar a sua avaliação diagnóstico ou as questões que você deseja fazer o reforço. Então, antes de iniciarmos a nossa segunda aula, você terá como atividade criar a sua estrutura de pastas, isto é, criar uma pasta para cada escola, para cada turma, e rascunhar quais são as questões que você deseja criar no seu formulário. Isto é, você vai elaborar quais serão as questões que você vai preencher como avaliação diagnóstica e quais questões que você já deseja aplicar como reforço escolar dos seus alunos. Na nossa próxima aula, vamos então entender como personalizar essas questões no nosso formulário e ver configurações um pouco mais detalhadas para deixar o nosso formulário pronto para ser enviado aos alunos e coletar as primeiras respostas. Para esta primeira etapa, se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo e responderei assim que possível. Não deixe de fazer esse seu primeiro planejamento para a segunda aula podermos aplicá-lo. E lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado assim que essas próximas aulas forem ao ar. Não perca essa oportunidade. Grande abraço e boas aulas.